Pessoal, hoje eu tenho uma conversinha diferente aqui pra gente. Eu e a minha parceirinha aqui, que é também diretora da ATA, estamos falando de e-books. E-books é tecnológico, mas dá informação pra gente. Eu tenho 4 livros, 2 já estão prontos, um já é em edição esgotada física, mas ela também tem. São 2 ou 3? São dois. A edição também está esgotada do primeiro, né, que você falou? Sim, sim. Mas vocês estão vendo aqui, a capa dos 2 também está no Hotmart? Junto. O Hotmart é a plataforma mais usual e mais fácil de se usar, né, para vender os livros. Kaanda, se alguém quiser saber alguma coisa da Kaanda, a gente tem um vídeo No podcast que a gente fez. Tem também outro com a Flávia, né, do Wellness Center, também tem as informações sobre o trabalho dela, que é fantástico. E por causa dela, eu decidi gravar os nossos Café com Terapia, porque ela também fez parte do Café com Terapia. Agora é transmitido, né, ao vivo. Agora é transmitido ao vivo, mas eu ainda vou gravar para deixar lá e subir no YouTube. Porque eu acho que é legal, mesmo quem perde, tem o acesso a colocar. Então, a partir desse mês de abril, a gente vai ter o Café com Terapia também gravado. Em algum momento do futuro, eu volto com ela para ela falar sobre isso. Me fala uma coisa, me fala o nome e os livros, os e-books que estão lá à disposição. O primeiro filho, né, que eu digo, assim, foi esse livro que eu publiquei, foi durante a pandemia, né? O título dele é Terapia Postural, onde corpo, mente, emoções e espírito são tratados de forma integrativa. Esse convite para eu escrever esse livro veio muito em volta do meu trabalho, da filosofia do meu trabalho, de como eu atendo meus pacientes há tantos anos, né? Desde 2006, dentro da fisioterapia, mas desde 5 anos de idade dentro da arte, né? Na dança, Claro. a gente vai entendendo que não é só corpo, que não é só emoção, que não é só energia, espírito que conquista uma plateia, emoção na plateia. Tudo integrado que mesmo. é mente também, né? E isso sempre me chamou muita atenção. E todos os meus estudos foram indo muito para esse lado, e desde que eu me mudei para os Estados Unidos em 2017, eu comecei a mergulhar muito no outro lado, que é o emocional, o espiritual, né? Não é o religioso, é a questão mesmo energética. É o resgate da alma mesmo. Resgate de alma. Então eu aprofundei muito isso, porque até então, no final do meu doutorado em 2017, era puramente corpo, né? Corpo são, mente sã. Eu tava ali, né? Mas faltavam outras 2 dimensões. Claro. E aí que a mesa, que eu digo, se fechou. E até um exemplo que eu uso dentro do livro da terapia postural, que é como se fôssemos uma mesa com 4 pés. Corpo, mente, emoções e espírito. Tira um pé, você não come, você não estuda, você não faz nada em cima dessa mesa da tua base, né? E eu desenvolvi isso dentro desse livro porque um amigo querido de Hollywood, ele tá lá até hoje, ele é produtor, enfim, Vitor Cardoso, ele foi me visitar em San Diego e aí eu comentei, meu sonho é que a minha escola de postura seja Harvard Postural um dia, para ensinar terapia postural, né, para outros terapeutas e para pessoas praticarem e tudo mais. E eu, se puder, eu queria ser a Anitta da postura. Ser ouvida em todo o planeta. Deixa eu mudar um pouquinho, né, a sua referência. Não importa o que ela faz, eu sei que o mundo inteiro tá sabendo quem é a Anitta, né? Assim, porque ela é ouvida, né? Minha referência, ela é ouvida porque ela faz música, mas eu gostaria também que esses conhecimentos que ajudam tanta gente há tantos anos a pararem de ter dor, a pararem de ter problemas psicossomáticos, chegasse no ouvido do mundo, né? Por essa forma, assim, de ouvir. Não vou pro Spotify, mas tô lá também. Tem um podcast no Spotify também, quem quiser me ouvir. E aí, quando eu falei isso pra ele, né? E ele já fez trabalhos, enfim, com tanta gente. Ele falou assim, amor, tu tem que escrever um livro. Aí eu falei assim, como assim? Ele tava fazendo um projeto lá na época, ele falou assim, de tudo, eu fui fazer um projeto lá que eu precisava dessa informação. Todas as referências me disseram, fala com ele, porque ele foi o único que escreveu um livro sobre. É uma patente, tu precisa ter isso, tu trabalha com isso, cadê? Quem foi que falou de terapia postural? Eu falei assim, e a gente tem algumas coisas de reeducação. Não! Pra ontem! E aí no caso, foi um mês, eu escrevi o livro, publiquei pela editora Quinê, lá do Rio de Janeiro, registrado na Biblioteca Nacional,
e fizemos ele, né, a primeira edição, e depois ele ficou realmente online, e-book, para poder chegar em todo o planeta. Claro. Essa era a ideia, né? E ele tá em português, até então a gente não fez a versão em inglês, mas tem lá o prefácio da Renata Unger, enfim, e tem muita coisa sobre esse meu trabalho, sobre o GDS. Então, assim, é o primeiro passo para quem quer entender, mas como assim que dá para tratar tudo de uma vez? É esse livro. E agora, né, 3 semanas atrás, exatamente hoje, tá fazendo 3 semanas, que eu tive um episódio de saúde bem assustador, assim. Tivemos até 911, coisa de filme, realmente. Ainda mais aqui, né? Ainda mais aqui, que você fala, liga pro 911, tipo, é real. Ambulância indo em casa, enfim, resumindo a ópera, eu precisei retirar minha vesícula biliar. E todo esse processo me fez fechar, né? Porque assim, o corpo não ia, não tinha como, realmente, passar por uma cirurgia, anestesia geral e tal, mexe muito com a gente. E eu tenho uma filha de quase 3 anos, marido, e somos só nós aqui, não tem rede de apoio, pai, mãe, não tem. Então a gente aguenta tudo sozinha, assim, nesse sentido. Tive muito auxílio de amigos, assim, mas isso faz a gente olhar pra vida. Na primeira semana, as pessoas me perguntavam, né, meus amigos, como é que tu tá e tal. Bom, tô aqui, né, revisando a vida. Falava assim, o que veio pra escrever era assim, tô revisando a vida. Depois eu fiquei, por que eu tô usando essa palavra, revisando a vida, né? Na segunda semana, não, durante assim a primeira semana, antes de eu ter alta do hospital, eu tive alta na quinta-feira, fiquei uns 4, 5 dias internada. Aí eu tava naquela, vai ter alta, não vai ter alta, vai ter alta, não vai ter alta. Cara, eu preciso calmar minha mente. E aí eu comecei a escrever. Eu tenho essa coisa que eu digo que baixa o Chico Xavier, aí eu pego o celular e vai. Eu só rolo assim, meu Deus do céu, como eu escrevi coisa. É o meu processo. E escrevi sobre o que estava acontecendo até ali, né? E como se fosse o que eu escrevi meu relato de parto, que eu escrevi meu relato de amamentação, fiz esse relato. E aí postei nas minhas redes sociais, assim, porque eu gosto de usar ali o meu Instagram para mostrar que eu sou real, que eu tenho uma vida real, que eu tenho problemas, que eu tenho coisas muito legais, mas que às vezes as pessoas acham que, é maravilhosa, foi para os Estados Unidos, dá tudo certo na vida. Não é assim, amor, é o ser humano, não é? E a gente vai ter desafios mesmo, as pessoas acham que, então você tem conhecimento, acabou, você não precisa, né, passar por mais nada. Nada mais vai te acontecer, não é. A gente, tanto que a gente até ensina mais quando a gente passa pelos perrengues. Claro, são as experiências, né? E aí eu fiz isso e quando eu publiquei, este mesmo amigo, o Vitor Cardoso, leu e aí ele me mandou por escrito dessa vez. Ele falou assim, amor, eu sei que tu já escreveu várias obras, que tu já produziu um monte de artigo e tal, mas assim, tu tem um jeito que tu escreve que toca na alma da gente. Tá na hora de escrever um segundo livro, né? Mas faz um formato mais blockbuster. Ele falou. Blockbuster é bom. Falou assim, faz uma coisa mais blockbuster, porque pra ser mesmo, tocar as pessoas, ajudar as pessoas a passarem por situações parecidas com a tua, mas com esse teu toque, com esse teu olhar que nada é por acaso, que tudo vem com um aprendizado, tudo vem como uma mensagem. E aí eu tava saindo do hospital, eu li aquilo, tá bom, deixa quieto. Mas sabe quando fica? Ficou, né? Plantou, né? Plantou a semente. E aí isso foi na quinta. Quando foi na terça-feira, que foi o aniversário de uma semana, né? Assim, de 2 semanas no caso. Da liberação da vesícula. Da liberação da vesícula, que teve a primeira, foi a cirurgia. Não, foi fechando uma semana. Exatamente uma semana depois da cirurgia. Aí eu falei, uma semana, 7 dias, o ciclo de 7, deixa eu olhar pra isso, o que me trouxe aqui. E aí peguei o celular, deitada na cama, e foi. Chico Xavier escreveu 2 capítulos. Aí eu, então tá. Li a mensagem do Vitor de novo. Vamos fazer isso então. Vou revisar a vida. Entendi o que era, porque o que eu tava falando, revisar a vida, né? Revisar quando foi que esse aspecto que atinge a vesícula, né? Nos meus estudos, vesícula e fígado, tá muito relacionada à expansão, a mudança, a conexão com várias coisas ao mesmo tempo, com raiva, que é a energia mais transformadora da emoção. Sim, é impulso, né? É impulso e eu mudei, nós estamos em março, né? Eu mudei em outubro pra Orlando, carregando marido e filha e tudo novo, fui pro Brasil 2 vezes, tive filho em menos de 3 anos, então assim, é muita mudança, é muita coisa. E a raiva, a emoção raiva especificamente, ela veio muito forte já na chegada da Meg, na minha depressão pós-parto que eu tive. Foi um baby blues mais pegadinho assim.
e que levei um ano para processar. Foi o que me levou para terapia junguiana, foi o que me fez estudar muito mais as emoções. A história das emoções surgiu na minha vida ali, para eu estudar a fundo. A gente sempre tem um gatilho, né? Um gatilho. Claro. E aí eu pensei, então tá, deixa eu revisar essa raiva, essas coisas, essas escolhas que eu venho fazendo, venho olhando. E aí eu comecei a catar tudo que eu já tinha escrito. Catei na noite de terça-feira, escrevi na noite de terça-feira a introdução, e aí na quarta-feira, quando a Meg teve a soneca dela, eu peguei e fui olhar. Aí deu só 31 capítulos. Aí eu falei, eu acho que temos um livro, realmente. E aí foi o recorde, como é que chama assim. esse segundo livro? Retrato de Relatos. Retrato de Relatos, fantástico, porque é um retrato da minha vida, de fases da minha vida, e cada capa tem um retrato, assim, que se entrelaçam, né? Tenho coisas que eu escrevi pra Meg, de conquistas dela quando ela ficou em pé, o relato de parto, o relato de amamentação, do puerpério, como que eu enfrentei essa coisa da vesícula, a mudança do Brasil para os Estados Unidos, a mudança dos Estados Unidos, lá da Califórnia em si, que era onde eu tava, né? Aqui para Orlando. Então, sobre as escolhas, o porquê mudar, né? Então, assim, todos esses processos. Que é fundamental, né, gente? A gente mudar faz parte do ciclo, tudo é mutável, né? Nós não somos definitivos. A gente vem como embrião, a gente vem com memória, né? A gente passa por vários ciclos, a gente envelhece, a gente traz outros contextos, a gente deixa descendentes, querem mais do que isso. A prova da continuidade da movimentação nada mais é do que os descendentes que ficam, né? Então, se a gente não se habituar mesmo, concretamente, de que a mudança ela é necessária, faz parte, e a gente só muda porque existe esse contexto das experiências, me transformar ou deixar eu ser alguém diferente daquilo que eu fui, né? Sim. Porque senão seria uma monotonia permanente, total, né? Total. Eu tava numa palestra esse final de semana, o Haroldo Dutra, e ele falou assim, que a única coisa que Deus te pergunta é assim, você vai mudar? Você não vai mudar? Tudo bem, vou continuar aqui, vai fazendo aí, mas assim, ele só quer isso, que a gente mude, que a gente tenha coragem de transforme. sair da onde você está, esse é o fundamental, né? Então são os 2 livros, e-books, em formato e-book, que a Kaanda tem no Hotmart, como eu falei. Isso. Né? Os 2 estão à disposição, o primeiro teve edição física mesmo, mas já esgotou. Já então, foi. E o segundo também vai ter uma edição vai física. Vai né? ter, a gente... É pequenininha. Ela é menorzinha, provavelmente no Brasil, quando eu estiver lá, que eu vou ministrar alguns cursos em junho, a gente vai fazer esse momento lá. Não sei como é que eu vou ficar, porque ela que me dá suporte técnico. Né? É só um mês. Graças um mês. a Deus. Eu volto. Eu vou treinar alguém, então, para pegar o seu lugar. Isso. Ali, ela fica no suporte técnico do Café com Terapia. Sim. Então é isso. Eu vou deixar aproveitar, porque a gente está falando de e-book, o Portal Shasta, por causa do nosso encontro no mês que vem, no tour, que desenvolve a consciência sistêmica. O que é consciência sistêmica? É o que a gente está fazendo aqui. Trocando, abrindo percepção, aceitando mudança, se reconhecendo. Nem sempre a gente precisa estar vivendo uma situação dramática, mas a gente precisa aceitar os ciclos, os desafios que a gente tem mesmo, né? E a gente se transforma num ser humano melhor. Então a gente, de fato, tem aí experiência para distribuir quando a gente trabalha com terapia, né? Sim, e colocar em movimento, né? Colocar Só em movimento, o próprio movimento de ir ao Monte Shasta, de fazer isso passar pelo corpo. Você também vai, né? Queria muito, né? Mas assim, estão pedindo aqui para eu diminuir um pouco, para não abrir tanto. Vai sim. Mas eu vou um dia, vai com certeza. Sim. Claro que sim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa dinâmica aqui foi uma dinâmica diferente, não tem nada a ver com podcast, porque o podcast está lá no YouTube, no canal do YouTube, né? No meu e da Flávia, e a gente bate papo. Aqui foi para divulgar mesmo essa capacidade que a gente tem de colocar as nossas experiências no lápis e no papel, que nem é mais isso, mas fica bonitinho falar o lápis no papel, né? É na digitação mesmo, mas a gente coloca e compartilha com vocês.
da melhor maneira possível, porque se a gente tivesse encontrado pessoas como a gente, facilitaria em muito aquilo que a gente dá para vocês mastigadinho. Eu ouvi esses dias que os terapeutas, de uma certa forma, eles são viabilizadores, eles são facilitadores, na essência da palavra, né? Porque a gente não resolve nada da vida de ninguém, a vida é de vocês. Claro. As escolhas são de vocês. A gente abre formas de olhar, facilitar o acesso. A gente pega as nossas experiências, os nossos desafios e coloca isso à disposição. Para você tomar sua decisão. Para você tomar e fazer sua escolha, claro que sim. Não tem nada a ver, a gente não cura ninguém, não faz nada. A gente só mostra, olha, eu quando aconteceu, fui por essa porta, essa e essa. Né? E aconteceu algo, essa é a função mesmo do terapeuta. Espero que vocês gostem, curtam. As minhas informações vão estar aqui no vídeo, as da Kaanda também, com as informações e o link no Hotmart para você usufruir do que a gente tem para mostrar para vocês. Certinho? Com certeza. Parceirinhas. É isso. Beijo. Obrigada, A gente. gente se vê. Tchau, tchau.